Olá, como vai? Tudo bem? Eu vim falar com você hoje a respeito de constelação, de um assunto que é muito comum eu ouvir quando eu convido alguém para fazer constelação, quando eu estou explicando o que é técnica, que eu estou falando de um workshop. Muito comum, talvez até você já tenha ouvido falar, ou talvez até você já tenha pensado a respeito disso, assim, nesse formato. A pessoa me diz, Gesla, eu acho isso muito legal, muito interessante, mas eu acho melhor não mexer. Não vou mexer no que está quieto, eu acho melhor, pode ser que piore. Não tá bom, mas se eu mexer eu acho que vai piorar. Então eu vou deixar do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. E aí eu fico pensando assim, será mesmo que tá bom do jeito que tá? Na verdade é só você, só a pessoa que pode dizer. Quem sou eu para dizer que a pessoa precisa organizar a vida dela? Mas eu gosto de comparar constelação com a palavra organização. Para mim é a palavra que melhor define o que é fazer uma constelação sistêmica, tanto familiar quanto organizacional. E aí eu quero fazer uma comparação assim, ó. Imagine que lá na sua casa deve ter alguma gaveta, algum armário, algum guarda-roupa, talvez até um baú antigo cheio de coisas. Essa é a sua vida e a sua história guardada dentro daquele compartimento, dentro daquele espaço. O que acontece? Se você não mexer, vai ficar lá. Porque é uma ilusão achar que o tempo vai resolver. Porque o tempo por si não vai fazer com que as coisas desapareçam. Não vai fazer com que as experiências deixem de existir ou que a gente esqueça por completo. Não. Na verdade, o que nós somos hoje é resultado de todas as experiências que nós tivemos. Então, quando a gente se permite abrir essa caixa, esse baú, essa gaveta, esse armário, olhar lá para dentro, dar uma pesquisada, porque tem muita história ali dentro. Algumas histórias boas, outras nem tanto, outras muito felizes, outras desagradáveis, mas o importante é a gente ter disposição de abrir aquilo, arejar, jogar uma luz ali dentro, olhar para aquilo, reservar um tempo especial e pegar uma coisa. Não precisamos de muito. Pegamos uma coisa ali dentro desse baú, olhamos para aquilo e damos o devido destino. Olhar para aquela experiência e ver o que nós podemos aprender com aquela experiência. O quanto foi válido viver aquilo, o quanto aquilo está presente em mim até hoje ou não. E se essa experiência não foi uma experiência boa, mais importante ainda é você poder olhar para ressignificar. A constelação não tem o objetivo de mudar o seu passado, mas ela quer te mostrar um novo jeito de olhar para esse mesmo passado. Olhar com um olhar mais amoroso, sem julgamento, sem crítica, sem censura, olhar sem expectativa, um olhar adulto, que olha, compreende, acolhe, dá o devido destino àquilo que precisa ser guardado e desapega, entrega aquilo que pode deixar ir, né? Então esse é o convite que eu faço para você, de repente, pensar um pouco mais a respeito da sua história e ver isso como uma oportunidade boa de você olhar com novos olhos. E aquele baú de histórias tem tanta coisa boa que pode ser ressignificado, nem tudo é útil. E o que não é útil a gente desapega, mas aquilo que é útil a gente pode encontrar um bom lugar e, de repente, reciclar, reutilizar, dar de presente para alguém ou guardar em um lugar mais especial do que simplesmente guardado num baú de esquecidos. Tá bom? Espero que você tenha achado interessante esse assunto. Eu sou Gesla Roberto, gosto de falar de constelação familiar sistêmica. Foi um prazer ter estado com você até agora. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.